Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa aprender para se tornar um analista de dados ou um cientista de dados. E eu vou te falar também a diferença entre esses dois. Então no final do vídeo você vai ter um mapa do que você deve estudar e em que ordem para o seu objetivo. Além disso, no final do vídeo eu vou te dar alguns recursos gratuitos para você poder começar hoje mesmo. Então, vamos lá! Bom, galera, indo direto ao ponto. É claro que dependendo da sua formação, você já pode estar um pouco mais avançado do que alguma outra pessoa, mas isso não significa que você precisa ter uma carreira específica para você se tornar um cientista de dados ou um analista de dados. Inclusive, a gente conversou recentemente com o diretor dessa área de dados de uma das maiores empresas do Brasil, e ele mesmo disse que não lembra qual foi a última vez que ele olhou a formação de alguém no currículo dele quando foi contratar para essa área de dados. Então, é claro que é algo super possível, independente da sua área, é só você se dedicar. Então vamos chegar agora nesse mapa que você precisaria seguir. Primeiro de tudo, a grande diferença entre analista de dados e cientista de dados, de uma forma assim bem resumida mesmo, tá? A gente tem um outro vídeo mais detalhado explicando, caso você queira entender aqui na descrição, é o seguinte: o cientista de dados, ele trabalha normalmente com muito mais dados e ele se preocupa em meio que modelar o futuro, em criar algum modelo, alguma solução que diga o que a empresa precisa fazer ou começar a fazer. O analista de dados, ele costuma focar muito mais no passado e no presente, para meio que tirar insights das coisas que aconteceram ou acontecem na empresa, para ajudar essa empresa a tomar a decisão. Então, dependendo da empresa que você tiver, você meio que vai ter que fazer esses dois papéis. Mas se você tiver numa empresa com uma área de dados mais evoluída, então esses papéis vão ser papéis diferentes. Vai ter o analista e vai ter o cientista. Beleza? Então eu vou começar aqui dando o caminho do analista de dados, depois eu falo da ciência de dados. Então vamos lá. Se você for começar como um analista de dados, eu diria que, na verdade, as primeiras ferramentas que você vai precisar dominar não são nem ferramentas de programação. Eu diria para você dominar primeiro o Excel e o Power BI. Por quê? Isso porque aprender essas ferramentas é mais rápido do que você aprender uma linguagem de programação. E elas conseguem te dar uma flexibilidade e criar um resultado já visual para você de uma forma mais rápida e mais direta. Inclusive, dependendo do projeto e do volume de dados que você tenha, só com essas ferramentas, o Excel e o Power BI, você já consegue resolver o seu problema. Mas isso não significa que você não deva nunca aprender programação. Porque o passo seguinte, depois aí de uns 2, 3 meses nessas ferramentas, se você estiver partindo do absoluto zero mesmo e tiver que aprender tudo, e também partindo do princípio que você vai ter uma dedicação legal, aí sim, depois desses 2, 3 meses, eu iria para Python. Por que Python? Porque a linguagem de programação, ela vai te dar mais flexibilidade, mais ferramentas. Ela vai te permitir integrar com o Excel e com o Power BI, que você já aprendeu, e também te permitir trabalhar com um volume maior de dados de uma forma muito eficiente. Em Python, eu diria que, de novo, dependendo da sua dedicação, você vai levar aí cerca de uns 3 meses, né, para você já dominar as ferramentas que você precisa para trabalhar com dados. Repara, eu não estou falando que você vai ser o programador do universo, mas para aprender as ferramentas que você precisa para fazer projetos de dados, com certeza com esse tempo de 3 meses, com uma dedicação legal, você consegue. A partir daí, é realmente você começar a fazer mais projetos e ir cada vez mais melhorando o seu portfólio de projetos de dados. Quanto mais projetos e projetos diferentes você fizer, ou focados mais na área que você tem interesse, melhor fica o seu portfólio. Invariavelmente, você vai ter que em algum momento aprender um pouco de SQL também para fazer algum projeto específico. Afinal, muitas vezes, para integrar com o banco de dados, você vai precisar escrever algum comando SQL. Mas esse pacote de ferramentas, Excel, Power BI, Python e esse conhecimento em SQL, é realmente o seu arsenal para impressionar como analista de dados. Agora vamos falar de ciência de dados. Nesse caso, eu diria que vale a pena você já começar desde o dia 1 você aprender Python. Isso porque Python é a ferramenta mais importante dessa área e os desafios de ciência de dados sempre vão exigir uma linguagem de programação. E aí, mesma lógica, depois de uns 3 meses aprendendo as ferramentas que você precisa de Python para trabalhar com dados, aí você já vai para o seguinte passo, que é você começar a aprender Machine Learning, ou seja, a criar os seus modelos de inteligência artificial ou usar modelos para resolver desafios reais. Mas eu sempre recomendo que essa etapa seja feita já direto com projetos. Então você vai fazer projetos de classificação, projetos de regressão, diferentes tipos de aprendizado. Todos esses termos que você está ouvindo, você vai aprendendo e vai dominando à medida que você vai fazendo projetos. Um projeto de cada tema para você ir formando, digamos assim, a sua caixa de ferramenta de ciência de dados. De novo, é claro que em algum desses projetos, em algum momento você vai precisar fazer algum comando em SQL. E aí você vai acabar aprendendo um pouco de SQL também ao longo dos seus projetos para isso. Uma outra parte muito importante para o cientista de dados, que eu diria também que é importante para o analista de dados, é a parte de storytelling. Ou seja, como que você faz para pegar esses dados, essas análises que você está fazendo, esse projeto,
e contar ele de uma forma que todo mundo consiga entender, mas não só entender, como também perceba a importância dos insights que você está trazendo ou do resultado do seu projeto. E aprender a fazer isso, a contar isso de uma forma que realmente prenda a atenção e que passe a mensagem do nível que você quer, é uma tarefa muito importante do cientista de dados. Nessa etapa de projetos, de novo, sempre podendo variar, eu acho que você vai levar aí no mínimo mais uns 3 ou 4 meses fazendo diferentes projetos, começando pelos mais simples e indo evoluindo projeto a projeto até os mais complexos. E aí, em ambos os casos, tanto o analista quanto o cientista, a partir desse ponto, você vai sempre continuar fazendo novos projetos. Você já vai ter uma base super boa e já vai ter um portfólio de projetos que possivelmente te permita conseguir uma vaga. Mas o aprendizado, ele é sempre constante a partir daí, porque essa área está sempre evoluindo. Como em qualquer profissão também, se você quer sempre evoluir. É claro que, dependendo da sua dedicação, facilidade de aprendizado, se você está aprendendo sozinho ou se você está fazendo um curso, esses tempos que eu fui falando aqui ao longo do vídeo podem variar. Mas essa é uma média considerando uma dedicação semanal. E para te dar alguns materiais que podem te ajudar a evoluir, eu vou separar em 2 categorias aqui. Materiais gratuitos e cursos completos. Então vamos lá. Primeiro, na linha de cursos completos. A gente tem aqui na hashtag tanto cursos dessas ferramentas, como o Python, quanto também formação em ciência de dados, que eu vou deixar o link deles aqui na descrição, caso seja do seu interesse. Então vão ser os primeiros links que vão estar aqui na descrição. Agora, olhando o lado dos materiais gratuitos, o que você pode fazer para iniciar a sua jornada? Eu vou deixar também aqui na descrição alguns materiais, então preste atenção. Primeiro, vai ter um link de um curso básico gratuito de ciência de dados, se esse for o seu objetivo. Vai ter um outro link com um curso básico de Python para análise de dados. Se você quiser começar pelo Python já focado em dados, já vai para esse mini curso. E vou deixar também outros 2 links. Um link de um curso básico de Excel e o outro de um curso básico de Power BI, caso você queira começar por essas ferramentas, vai estar lá. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, conta aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui dentro do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.